Nossa equipe de reportagens do FJ Notícias, Rádio Líder FM 90.7, conversa agora com o médico Dr. Gutenberg Mendes. Ele vai falar do plantão deste feriado de carnaval, que se refere ao município de Boa Viagem. Lógico, não tivemos evento público, mas as pessoas se divertiram nesse final de semana, no feriado, aí tomando banho de açude, em churrascaria, enfim. Doutor, como se deu aí o plantão hospitalar das últimas 24 horas? Bom dia. Bom dia, Dan, bom dia aos ouvintes da Líder, ao FJ Notícias e todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais e pelo mundo, geralmente um plantão de carnaval, por incrível que pareça, é um plantão calmo, independente de movimentos de festas, de algumas bandas. A gente vê isso é uma trajetória não só aqui em Boa Viagem, mas de outros municípios. As pessoas, apesar do uso de bebida alcoólica, mas é um ambiente muito restrito, Então, diferentemente de outras datas, por incrível que pareça, são mais violentas. Então, tivemos, se você fazer uma análise aí do carnaval super tranquilo. Tivemos algumas ocorrências que chamaram a atenção, por exemplo, uma fratura exposta de um paciente que foi vindo da Arara, que me falha a memória, uma criança no choque elétrico, tivemos acidentes em outros que aconteceram, queda de moto, às vezes intoxicação alcoólica, ainda a questão dos quadros respiratórios, que é o nosso dia a dia, das gripes, devido à questão dessa mudança da quadra invernosa, mas dentro de uma tranquilidade, Então, nada que chamasse a atenção o plantão. Isso para nós é muito gratificante, porque mostra realmente que as pessoas realmente vieram para brincar nas suas casas, suas comunidades, nos seus bairros, fizeram essa brincadeira que é salutar a todos nós. Doutor, dentro do qual o senhor citou, essa criança vítima de choque elétrico, como é que está a situação dela? Pronto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, ela faz, eu não sei se você prestou atenção, mas se prestar atenção, aquele interruptorzinho ali de energia, ele é para dentro agora, Antigamente ele era para fora, as crianças tinham mais acidentes, isso é uma conquista, Então, hoje, o trauma pediátrico é uma realidade, existe no nosso dia a dia, o choque elétrico é uma realidade, mas essa corrente que a gente usa, a corrente alternada, ela é uma corrente no qual ela solta, ela não tem um linguajar, ela não prende. Então, normalmente, o ponto de entrada do choque é o mesmo ponto de saída, ela não percorre o corpo. Geralmente, o choque elétrico, quando ela percorre o corpo, aí pode causar lesões musculares, lesões cardíacas, que não é o caso. Então, é interessante que as pessoas tenham cuidado, as crianças. Por exemplo, na cozinha, o maior local de acidente é na cozinha, A criança, às vezes, vai pegar ali a panela e cai água quente. Então, é sempre importante que as mães tenham cuidado para que acidentes como esse não aconteçam. Felizmente, isso leve. A gente tem informação, inclusive, que a criança está em casa bem, se resguardando desse praticamente um susto, Graças a Deus, um plantão considerado tranquilo no final de semana, esse feriado de carnaval. Queria que o senhor falasse também dos atendimentos, questão de cirurgias realizadas no hospital. Pronto, como a equipe, a gente sempre tem isso, fica uma equipe mais reduzida, uma equipe de plantão, os PSFs aí não funcionam, então a gente fica como se fosse um estado de plantão mais restrito. Então, as cirurgias de urgências foram realizadas, cesáreas, como a gente tem. Boa Viagem tem uma população grande, então há uma necessidade muitas vezes de cesáreas, cirurgias de urgência, então essas foram realizadas a contento. E as cirurgias eletivas não, a gente deixou para depois do carnaval, que é uma situação mais de controle que a gente pode ter. Então, as cirurgias, todos os pacientes que vieram aqui, que precisaram fazer cirurgias de urgência, foram realizadas aqui pelo nosso perfil, e assim, se não tivesse condição, foram transferidas a contento para o Hospital Regional do Sertão Central, que é o nosso centro de trauma. Queria que o senhor citasse também essa questão da virose, o que as pessoas devem fazer para evitar essa virose que decorrer nesse período invernoso, as pessoas acabam contraindo aí essa virose. Pronto, hoje a gente vive a doença endêmica, ela é sazonal, então você vai ter períodos de Covid, você vai ter períodos de influenza, você vai ter períodos de dengue. Então, aí, o que a gente orienta? Sempre na fase chuvosa a gente sabe que a incidência maior aumenta os quadros respiratórios, então se preocupar, que se hidrate bem,
que as pessoas, enquanto tenham alguma doença respiratória, fiquem em casa. A questão de lavar a mão, usar máscara. Então, todas as medidas que a gente ainda está, né, para que se a pessoa for contaminada, essa contaminação diminua. E, lógico, algum sinal de alerta, desconforto respiratório, febre, não melhorou com 48 horas, dor torácica, desconforto respiratório, procurar a unidade de emergência, que aqui a gente tem, hoje está eu, o Dr. William, o Dr. Matheus e a doutora Ilana no plantão, aí dando suporte aos pacientes na porta. Doutor, queria que o senhor explicasse esse aparelho, né? Eu estou percebendo aqui, né? Exatamente. Queria que o senhor explicasse para que serve esse aparelho. Dan, esse aparelho é interessante. Ele foi adquirido pela gestão, aí parabenizar o prefeito Regis, né, pela sua singular visão na saúde. Você pode ver do lado aqui, tem um ultrassom, né? Poucos hospitais da região tem um ultrassom com essa capacidade, mas esse em especial é um desfibrilador, né? É um equipamento que foi adquirido, 4 equipamentos desses foram adquiridos, né, pela gestão, e vão ficar em áreas importantes, por exemplo, centro cirúrgico 1, que já tinha, que era o mais antigo, clínica médica, sala de emergência e sala vermelha. Ele é um aparelho que, ao paciente chegar, ele dá toda a monitorização cardíaca, né? Ele aplica choque elétrico naquelas pacientes que têm algum quadro de infarto agudo do miocárdio com alterações de ritmo, então ele dá um choque. Ele é um DEA também, aquelas situações automáticas, né? Muitas vezes você não sabe como é que está a situação da parada, ele informa para a gente. Ele também é um marca-passo, muitas vezes as pessoas têm doença cardíaca, ele melhora a frequência cardíaca das pessoas, né? E ele dá multiparâmetros de um eletrocardiograma. Então, é um paciente, é um equipamento assim, muito prático, ele tem essa alça aqui que pode ser transportada, né? E dá agilidade no tratamento da urgência e emergência, principalmente aí onde a gente chama, na área crítica, né? Na sala vermelha, dando suporte avançado de vida. Então, é um aparelho que vem junto com outros, né, que a gente virão para dar essa condição de atendimento, principalmente na sala vermelha, centro cirúrgico, clínica médica. São aparelhos muito importantes, né, que chegam aqui no Hospital e Casa de Saúde Ade Maria. Olha, assim, são aparelhos que mostram, né, que a gestão pública do município, ele tem assim uma visão importante para a questão do atendimento à saúde, né? A gente vê um aparelho como ultrassom desse, ele deve um custo operacional, ou para você ter uma ideia, talvez aí uns R$80 mil, né? Que está à disposição na sala de parto para aquelas situações de urgência e emergência, né? Afora os atendimentos que são feitos na casa de apoio pela doutora Vanessa, que também realiza procedimentos lá. Então, para a gente, um aparelho desse dá uma agilidade no atendimento da urgência e emergência, e nós, profissionais que estamos na porta, né, que atendemos a população, para a gente facilita muito para que você possa abordar esse paciente, tratá-lo corretamente e tirar esse paciente muitas vezes no ciclo de vida e morte. Doutor, muito obrigado pela participação. Aqui também se encontra, né, o Erivando. Muito importante a chegada desses aparelhos que só tem a beneficiar a população boaviagense. Muito obrigado, doutor. Algo mais que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Pronto, aquele jargão, segue o plantão, né?